Jesus é bom e o diabo não presta. Oh, glória! Ezequiel 37. Às vezes a igreja, os irmãos vão pensar, ai, missionário, você vai pregar vale de osso seco, ossos sequíssimos, a Bíblia diz. Mas aonde tem osso sequíssimo, tem azeite. Aonde tem azeite, tem óleo. Aonde tem óleo, tem poder. Aonde tem poder, tem presença. E eu sempre falo que se o óleo não pode te consertar, o sangue de Jesus pode. E Deus, Ele tem vinho novo para nossas vidas nesta noite. A Bíblia diz, a mão do Senhor estava sobre mim. E por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muitíssimo secos. E ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano Senhor, tu o sabes. E então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e as cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho e um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso, e olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele. Mas não havia espírito neles. Mas não havia espírito neles. E a seguir ele me disse, profetiza ao espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopra dentro destes mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército poderosíssimo. Então ele me disse, filho do homem, igreja, presta atenção que Deus está falando conosco. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eles dizem, nossos ossos se secaram, e a nossa esperança se desvaneceu, e se foram, e fomos exterminados, e por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos, e fazê-la sair, trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os vossos túmulos, e as fizer sair, vocês, o meu povo, saberá que eu sou o Senhor, e porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Colocarei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu as estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, que falei e fiz a palavra do Senhor. E eu quero que você volte ainda lá no 11. Quem são esses ossos? A minha Bíblia e o meu Deus está dizendo, então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Estes ossos somos eu e você. Ah, missionária, mas eu não estou esse vale de osso seco. Eu sempre bati numa tecla e sempre vou falar isso. A Bíblia diz que as árvores é conhecida pelos teus frutos. Pelos teus frutos te direi quem tu és. Hoje essa igreja podia estar amarrotada. E nós temos brincado de ser cristão. Nós temos brincado com o nome do nosso Deus. E Deus essa semana tem sacudido, Ele tem me tirado a noite de sono. E eu não vou falar coisa que você quer ouvir.
Eu vou falar o que Deus tem para o meu e para o teu coração nesta noite. Porque eu posso não voltar, já estou indo. Esse é o último culto que eu estou indo, depois já vou embarcar de Gifo, de Minocamo. Mas eu não vou levar nada que Deus me dá para mim falar. Porque essa noite que passou, eu não dormi. E o Senhor falava e dizia bem claro esta palavra para mim ministrar. Quem são estes ossos? Toda a casa de Israel. Mas por que então que eu tenho Deus? Pode sentar, igreja. Por que então que eu tenho Deus, eu tenho a palavra, eu sou batizada às vezes até no Espírito Santo, eu até falo uns 10 minutos, 15 minutos lá no culto de oração em línguas, mas se você não anda em poder, e se você procurou uma igreja pentecostal para você, uma igreja barulhenta, porque essa igreja é barulhenta, mas ela vai ficar mais ainda, né? Então, se você não gosta de barulho, porque eu ouvi ontem o irmão falando, eu sou pentecostal, mas eu falo em língua, mas eu não sou pentecostal. Não, eu falo em línguas, eu amo a Deus, mas não sou pentecostal. É mentira, não é verdade isso aí. E nós não devemos arrancar a palavra, ou nós distorcer a Bíblia. Se você tem Bíblia, você vai lá para a palavra de Deus, lá em João, onde foi ministrado, como eu ministrei ontem. O Espírito da verdade, de poder, de conhecimento, de sabedoria, de temor que Deus deu. Está lá em Efésios, está lá em João 14, está lá em João 15, está lá em Judas 1:2, como que você pode se edificar, como você vai usar a sua arma de defesa. Mas então, por que entra ano e sai ano e eu não cresço? E não frutifica e eu estou patinando e todo plano que eu faço não dá certo, e tudo que eu quero fazer parece que vai dar, mas chega na hora não dá. O problema está aonde? Em Deus. Em Deus não existe problema. Só existe problema em mim e você. Em nós. A Bíblia diz que Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Igreja, você e eu precisamos voltar ao primeiro amor. Aqui tem novos convertidos, eu não estou falando só para os novos vai aprender, né? Alguns irmãos que estão aí e é novo e Deus já está enchendo, e Deus já está batizando no Espírito Santo. Sabe o que é isso, irmão? Fé. Tudo na tua vida você vai ser movido por fé. Nada vai sair do céu. Ouça. Nada. Então eu rasgo a minha Bíblia e não prego mais o Evangelho. Vai sair do céu sem antes sair da terra. Não vai. Não vai. Nós temos que se despedir diante de Deus. Nós vamos ter que se render. Porque quando eu e você queremos algo de Deus, e você se rasga, você ora, você jejua, você grita, você clama de madrugada, você sobe um monte e você recebe. Eu estou falando mentira aqui, irmão. Você não recebe, Deus te dá. Eu sei, porque eu já fiz muito isso. E quando Deus te dá, você se acomoda. Você não paga preço pelo evangelismo. Você não paga preço pelo irmão que está sofrendo. Você não gasta tempo. Eu gasto noites, 4, 5 horas com o irmão, se for necessário. Eu já amanheci o dia, a noite inteira ministrando com o irmão. E valeu a pena, porque hoje ele está firme, ele é diácono, lá em Campo Grande. E o que você tem feito? A Bíblia diz, ontem foi ministrado lá, que o poder que Deus colocou em mim e você, eu e você vão poder fazer obras maiores do que a que Deus fez. E por que nós não faz? Você vai ficar olhando para o fulano, para o Bertano, para o ciclano, até quando? Até quando nós vamos querer um bode expiatório para nós pegar ele? Não tem mais tempo. Ontem Deus me dava uma palavra de noite, a hora que eu deitei, que eu não dormia, sobre Apocalipse, que a igreja precisa voltar ao primeiro amor. Que toda a casa de Israel são esses vales de ossos secos. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que a mão do Senhor estava sobre mim, sobre você. E pelo teu Espírito Ele me levou em um vale cheio de ossos. E me levou de um lado para o outro. Sabe o que é isso? É de uma igreja para outra, é de uma igreja para outra. É do ministério para o outro, é do irmão para o outro. E aonde você vai, você vê vale de ossos secos, vale de ossos secos. Vale que podia estar cheio de óleo. Mas é o que o Senhor diz: filha, diz para a minha igreja, se o meu óleo, se o meu vinho não pode consertar, o meu sangue pode. O sangue de Jesus não foi derramado na cruz para pagar só o meu pecado. A Bíblia diz em Apocalipse 1 que o sangue de Jesus, ele foi derramado para pagar o meu pecado e o teu pecado. E porque ele nos amou, ele perdoou os meus pecados. E ele nos chamou como ministros e sacerdotes do Senhor. Sabe o problema dos cristãos? A ferramenta que Satanás mais tem usado dentro das igrejas? Orgulho. E cada um quer um pedestral para ele.
Cada um quer medir força. Cada um quer continuar na tua justiça própria. Não vai dar. Não vai. Deus está sacudindo. Não só a igreja de Toyohashi, de Uata, mas lá em Minocamo, onde eu tenho ido aqui, eu tenho visto Deus. É hora de nós parar de ser meninos. É hora de nós parar de ser meninos espirituais. É hora de nós sair das fraldas e nós entrarmos numa vida de maturidade. É hora de nós termos mentalidade de Cristo. A Bíblia diz que eu e você temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, igreja, não anda em fracasso. Quem tem a mente de Cristo e anda em poder e tem a tua arma de defesa, o poderoso, ajudador, amigo fiel de todas as horas, que é o Espírito Santo de Deus, que ele é teu, ele falou, eu vou, e se eu não for, o Consolador não virá, e ele veio, e ele vai estar com você, e ele mora em você, e ele vai te guiar a toda a verdade. E o que nós fazemos com isso? Nós vamos poder chegar lá e falar que nós somos um coitadinho, que nós não teve respaldo bíblico aqui na terra? Você teve tudo, e você não tem valorizado. Eu e você não temos valorizado aquilo que Deus tem feito. E quando ele disse aqui que ele nos levou de um lado para o outro, e lá no 2, e me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muitos sequíssimos. Uma coisa sequíssima, pode aproveitar para fazer alguma coisa, igreja? Sequíssimos. Na tua Bíblia está como? Presbítero João, como está na tua Bíblia? O número de ossos no vale que é sequíssimos, sequíssimo. Você já imaginou? Eu imagino que meu pai tinha açougue lá no sítio quando nós morávamos, e quando ele matava a vaca, então fazia aquele monte de osso. Quando você brincava, subia em cima para brincar naqueles monte de osso, só escutava barulho. Como ele fala aqui, era um osso, ele matava a vaca, então ele tinha açougue. Era aquele monte de osso, um osso batendo no outro, para lá e para cá. E você olha naquele monte de osso, naquele vale de osso, sequíssimos. E o Senhor disse que era um exército muito grande, e estava sequíssimo. E ele perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano, tu o sabes. E então ele me disse, profetiza a estes ossos. Profetiza a estes ossos. Farei um espírito. Olha o segredo, olha a chave para a tua vitória, olha a chave para você sair da condição que você está, olha a chave para o teu sucesso, olha a chave para a tua vida espiritual, dar um salto de avivamento, de glória, de poder, de vitória. Olha aqui, o Senhor diz, farei um espírito entrar em vocês. Ele não falou em mim, em você, ele falou em vocês, e vocês terão vida. Quando Jesus perguntou para o profeta, poderão esses ossos viver? E o profeta respondeu, ó soberano, ó Deus, tu o sabes. E o Senhor respondeu, farei que um espírito entra neles, e eles vão viver. E o espírito vai entrar em vocês. Ah, missionário, qual é esse espírito? O Espírito Santo de Deus. O espírito de vida. O que o Espírito Santo significa para você, igreja? Para mim, ele é a minha vida. Eu falei isso ontem no culto. Ponha isso, assume quem você é em Deus. Se você não sabe quem você é hoje, você vai ficar sabendo um pouquinho. Assume quem você é. Você é nação eleita, povo adquirido, povo exclusivo, sacerdotes reais, ministros, labareiras de fogo. E se você anda em fracasso, se você anda desanimado, se você anda desencorajado, a culpa não é do problema, nem do presbítero, nem meu, nem da Bíblia. É seu. Porque eu e você temos que ter um compromisso de andar com a verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela te libertará. A Bíblia não diz, missionária, conheça a verdade e o irmão João vai te libertar. Ele diz isso? A Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela te libertará. Igreja, quem vai te libertar? Igreja, quem vai quebrar todas as barreiras, todas as cadeias? É a palavra. Você tem a palavra junto de ti, na tua boca, no teu coração. A Bíblia diz lá em Josué, ser forte e corajoso, medita nesta palavra dia e noite, para guardar e obedecer e seguir os meus mandamentos. A Bíblia diz lá em São João, se você me amar, você guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos, e ele vai ser chamado de filho, e eu vou poder chamar o meu Deus de pai. Porque você não tem um pai que você vai pedir para ele um pão e ele vai te dar uma cobra.
Você tem um pai que você vai pedir uma graça, uma solução, um emprego, e ele vai te dar fracasso, vergonha. Eu não conheço esse tipo de cristão, porque a Bíblia diz: e ainda na velhice darão frutos e serão viçosos. A Bíblia diz: e ainda na velhice, eu falo isso, a minha mãe está com 83 anos, ela vai fazer 84, ainda agora em novembro, ainda na velhice. Quando ela fala: eu não presto para mais nada, agora eu estou velha e cansada. Mentira, eu vou lá para a Bíblia. A minha Bíblia diz que ainda na velhice você dá fruto e você é viçosa. Você é uma intercessora que ora 3 vezes por dia. Ela está dando fruto. Isso pode não aparecer aqui na terra, mas um dia aparece no céu, igreja, a intercessão. Então, se ainda na velhice nós vamos dar fruto e vamos ser viçosos, porque você tem toda a oportunidade, você tem a arma de defesa, você pode andar em poder e você quer continuar andando em fracasso. Eu não consigo entender isso quando eu vejo que Deus me fala essas coisas nas igrejas, igreja. Porque quem que quer viver em fracasso? Eu não quero, eu odeio fracasso. Quem quer viver com pequenas coisas? A Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E por que eu não clamo? Que se eu clamar, Deus vai me dar. E a Bíblia diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei tesouros da escuridade. Não importa o tamanho da tua luta, da tua batalha, da tua peleja, o teu Deus é maior que a tua peleja. O teu Deus pode fazer por você. Se Ele pôde te resgatar do mundo do pecado, do engano, da mentira, te tirou do Egito, do mundo das drogas, da perdição, da trapaça, da prostituição, Ele não pode, igreja, fazer por você nessa noite, te encher de glória, de poder como Ele encheu aqui. Está na hora, igreja, de nós como igreja crescer, de nós falar: chega desta vida que eu não quero mais para mim. Mas eu não posso decidir por você. Nenhum presbítero que está aqui, nenhum pastor que está aqui. Se o Benihim vir aqui, ele vai ministrar aqui a mesma coisa, e ele pode até te tocar, mas é você e Deus. Deus respeita livre-arbítrio. Deus, eu que decido se eu quero andar em fracasso ou se eu quero andar em vitória. E a Bíblia diz, aqui no verso 5, assim diz o soberano: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e as cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem foi recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. E aí estava faltando o que, igreja? Olha o que diz no 9. A seguir, ele me disse: ele quem? O Espírito da verdade, o Espírito Santo que desceu lá no dia de Pentecoste, e balangou, e tremeu, e desceu com a glória dele naquele lugar. É o mesmo Espírito. A seguir ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopra dentro destes mortos, para que eles vivam. Oh, glória a Deus! E profetizei conforme a ordem foi recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército muito grande. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eles dizem: nossos ossos se secaram, e a nossa esperança, nossos ossos se secaram, fomos exterminados. Por isso profetiza e diga-lhe: assim diz o soberano, ao meu povo vou abrir os seus túmulos e fazer você sair, trarei você de volta à terra de Israel. Então não importa o tamanho que você está, a igreja profetiza, igreja. Você é um profeta, profetiza dentro do teu vale. Profetiza dentro do teu vale. Aquele profetizou aonde? Dentro do vale de osso seco. A tua vida está seca, o teu trabalho não está rendendo, você não está satisfeito, profetiza dentro do teu vale. Deus te levantou como profeta, Deus te levantou como boca de Deus. Eu queria que você abrisse ainda lá em Apocalipse, nós já vamos encerrar, porque hoje Deus fez algo aqui que você pode às vezes estar aí criticando, zombando, não está acreditando. Hoje Deus fez curas interiores aqui em vidas, que daqui a pouco você vai começar a ver o resultado do que o Senhor tem feito neste lugar. Apocalipse 2. O 3, o 4.
Perdão. Amém? Todos acharam? Diga amém. 2:4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caiu, arrepende-te e pratique as obras que praticava no princípio. E se não se arrepender, virei a você e tirarei o teu candelabro do lugar dele. Isso é coisa séria, igreja. A Bíblia diz que depois que nós colocamos a mão no arado, nós não podemos olhar para trás. Por favor, igreja. Por favor, homem. Por favor, mulher. Guarda isto. Quem te deu o chamado, quem te deu o ministério, não foi pastor Seide, não foi pastor Aleixo, não foi missionária Eliane, não foi missionária Nair, não foi presbítero João. Quem te salvou foi Jesus. Quem te libertou foi Jesus. Tenha um espírito dócil. Tenha um Espírito Santo de Deus na tua vida trabalhando e você consulta Ele. Para de ficar consultando e dando teu ouvido para Satanás. Não consulta pessoas carnais. Consulta o Espírito Santo de Deus, que Ele é santo, Ele é conselheiro, Ele é amigo fiel e Ele vai te levar toda a verdade. E Ele vai poder te responder aquilo que ninguém pode te responder. Não existe mentor maior e melhor do que Ele. Ele não precisa dar explicação para ninguém. Ele é Deus. É a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É os três em um. E nós temos que desenvolver a nossa salvação. Aqui ainda eu quero ler com vocês. Eu não sei porque Deus está me dando esse versículo para ler, mas eu vou ler. É Apocalipse 1:5, da parte B. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do teu sangue, e nos constituiu reino e sacerdote para servir o seu Deus. Para servir, é para você servir estranho, é para você servir deuses de Baal, é para você ser um idólatra, é para você ser um crítico. Ele te libertou, te constituiu, te amou para você servir a Deus. Servir o seu Deus. A quem você tem servido? A quem você tem servido? Deus conhece, sabe o teu coração. Eu me apavoro muito quando eu leio um versículo que está lá em Deuteronômio 28. Vê se nós conseguimos ler ele aqui. Você pode levar esse versículo para casa, porque isso aqui apavora qualquer um. Isso aqui deixa quem tiver temor de Deus, ele vai poder meditar nessa palavra aqui, leva para a sua casa, porque isso aqui é apavorante. Grandes homens de Deus têm ministrado este versículo, e eu já tinha lido, e o dia que ele leu, ele falou as mesmas coisas. Este versículo me apavora. Deuteronômio 28:47. Uma vez, igreja, que vocês não servirem com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade, então no meio da fome e da sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos, que o Senhor enviará contra vocês, e Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço, até que as tenha destruído. Este versículo me apavora, porque um dia lá no céu nós vamos ter decepções. Muitos que nós pensávamos que vão estar lá, não vai estar. A Bíblia diz isso. Lá em 1 Coríntios 6, está a lista dos que não vai entrar no céu. E se você quer e você tem Bíblia, vai estudar a sua Bíblia. A lista dos que não vai entrar no céu. Está lá em 1 Coríntios 6, eu não sei se é no verso 4 ou 5 em diante, mas você vai ler inteiro e você vai lá. Esses não vão entrar no meu reino, o Senhor disse. Não sou eu, Nair, não é pastor Júnior, não é ninguém. O meu Jesus, o teu Jesus disse, olha a casa de Israel, vocês todos que estão no vale de osso seco, mas eu estou soprando um espírito, que ele já soprou hoje aqui, um espírito de vida, de poder, e nós vamos começar a andar em novidade de vida, porque o nosso Deus é novidade de vida, o nosso Deus está conosco em nós, e ele tem falado aqui, ó, uma vez que vocês não serviram com júbilo e com alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade, então no meio da fome e da sede, e da nudez e da pobreza extrema, vocês servirão aos seus inimigos. Se eu não estiver servindo o meu Deus, como a Bíblia manda, então eu estou servindo os meus inimigos. E esse versículo me apavora. Esse versículo tem que te apavorar, igreja. Você decide a quem você está servindo hoje. Volta ao primeiro amor. Volte a praticar o primeiro amor. Volte à oração em línguas. As igrejas muitas igrejas esquecidas, não se prega mais sobre o poder do Espírito Santo. Não se prega mais sobre derramamento do Espírito no dia de Pentecoste. Muitos falam, só foi naquele dia. Mentira tua, engano teu. A Bíblia diz, não se deixe enganar.
Deus não se deixa enganar e nem se escarnecer. Ele falou que Ele te deu um espírito de poder. E se você anda em fracasso, o problema é seu. Mas você tem todo o poder ao teu dispor. Quantos foram batizados no Espírito Santo hoje aqui? Levanta a mão. Olha aí, irmãos. Olha aí, irmão. Isso é poder de Deus? O reino de Deus é poder ou não é? Esse Deus é poder. E Deus fez algo na vida da irmã. Nossa irmã, como que a irmã chama? Kellen. Quando eu estava ali, e o Senhor falou para mim, filha, nós ficamos conversando até quase 3 horas, né? Eu fiquei ministrando, eu não orei. O Senhor falou, filha, estou eu fazendo um processo de cura, de milagre. Algo do passado de sofrimento que estava dentro, que às vezes prendia algo. Não que ela não tinha perdoado. Algo que Satanás queria prender ela, para ela não romper no ministério dela. Hoje foi despedaçada através do louvor que ela estava louvando. E Deus hoje, ela vai ver daqui uns dias. Vocês vão ver, vocês vão lembrar desse dia, a presença de Deus. O que Deus fez coisas grandes na vida de vocês. Sabe por que Deus está fazendo isso? Porque quando eu cheguei nessa igreja, quando eu conheci a primeira vez, o Senhor disse, eu não sei se foi aqui ou em Uata, que até o final do ano, Deus ia soprar um vento, e Deus ia fazer algo, essas igrejas não ia mais ser a mesma. Então Deus está fazendo, Deus está movendo. Sabe por que Deus batizou 6 ontem, 4 hoje aqui? Porque Deus é poder, Deus é glória. E o avivamento vai vir através da vida de vocês. Então vocês falam hoje em língua, não para, não ora mais em português. Você pode até orar, mas agora que Deus te selou, continua orando. Você pode até orar, pedir, apresentar, guerrear, expulsar. Mas depois você se entrega meia hora, 15 minutos, 20 minutos, todo dia. Passa tempo orando com o Espírito Santo. Vai lá para o Romanos 8, 26. Vai lá para Judas 1, como que você vai se edificar. Lá no Judas 1, acho que é 1 ou 26, fala: edificam-se, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Eu sei que já está atrasado, mas pega lá, marca na tua Bíblia. Eu dei o meu estudo ontem para um irmão lá que foi batizado no Espírito Santo, que ele falava: não, missionário, não para não, continua, é o primeiro amor. E alguns morrendo e perdendo o primeiro amor. Então eu falei: não, pode deixar que eu vou te dar meu estudo. Então está ali em Judas, e vocês catam aí e se come, não larga a igreja, porque daqui a pouco vocês vão ver no que vai dar. É Judas 1. Eu cortei a minha mão essa semana, e está uma benção. É 1:26, irmão. É 25? É edifiquem. Alguns estavam lá ontem. Qual que é? 1:26? Então pode ler aí, quem achou? Aqui. É o 20, o 19, né? Não, é o 20. Edificam-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenha-se no amor de Deus, enquanto esperam para a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo e nos leve para a vida eterna. Então, até quando nós vamos ter que orar no Espírito Santo? Até que Ele nos venha e nos leva para a vida eterna. Edificam-se. Não é a pastora nem a missionária que vai orar com vocês para vocês se edificarem. Edificam a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ora, até quando, missionário? Ora após hora, hora após hora, hora após hora. Você vai, é a tua arma de defesa. Você vai criar os anticorpos teu, a tua arma de defesa, e você vai andar em poder. E lá rápido, Romanos 8, só para você marcar na sua Bíblia aí, e a hora que você precisar, a hora que você querer saber o que você está orando, Romanos 8, marca aí na tua Bíblia, você vai levar para a tua casa. Romanos 8, Romanos 8, 26. Mas você pode ler ele inteiro, eu só vou ler esse depois. Vocês lêem na vossa casa. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então a Bíblia diz aqui: da mesma forma, o Espírito nos ajuda onde? Na nossa fortaleza? Na nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemido inexprimíveis. Vai ter dia que você não vai conseguir orar, você vai gemer e chorar. É Ele que está intercedendo por você.
Então valorize esse tesouro maior. E você que não foi, não desanima. Venha para os cultos de oração, né? Eu creio que os presbíteros, obreiros desta igreja, o pastor vai continuar ministrando a vida no espírito. E aquele que não foi, enquanto o presbítero, essa igreja inteira não falar em língua, você não para de ministrar o batismo no Espírito Santo. Chama e você vem. Eu estava contando hoje para eles. Eu estava cristã, eu fiquei desviada um bom tempo dos caminhos do Senhor. E eu levava vidas e mais vidas. Elas eram batizadas e eu não era. Eu fiquei mais de 3 anos sem falar, e Deus me provou. E eu buscava como um tesouro, como ouro. Por isso que eu falo, para mim, hoje ele é tudo. Eu assisti uma matéria na internet do Mark Murdock essa semana, ele dando uma entrevista no Brasil para um jornalista. E o jornalista perguntava para ele, o que é que o Espírito Santo significa para você? E ele respondia, a minha vida. Ele é a minha vida. Não tem matéria, não tem pregador, não tem mensagem, não tem ninguém maior que o Espírito Santo. Ele é o mentor que não precisa dar explicação para ninguém. Ele é a tua vida. Então agarra esse Espírito que Deus te deu. Agarra esse tesouro, foi de graça. Olha, Jesus te resgatou, veio e te marcou. Nós somos povo marcado. Nós somos os ceifeiros da última geração que vamos liberar chuva para esta nação, igreja. Então você ora em língua. Não queira saber os outros chamar de fanático, de louco. Você ora em língua. Você está dentro do teu carro indo para o serviço? Eu, no Brasil, ando com o meu carro, eu fecho os vidros e eu oro em língua o dia inteiro. Outro dia eu estava passando na rua, na avenida, e eu orando em língua. E uma amiga passou e falou, você está falando comigo? Porque ela viu. E eu fiz assim para ela que não. E eu oro em língua o dia inteiro dentro do meu carro, aqui, onde que eu estou, igreja? Isso é um hábito que eu fiz na minha vida. Eu ensinei lá ontem. Como eu aprendi. Como você tem um hábito de escovar o dente todo dia. Você tem um hábito de orar em língua todo dia, porque o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é um raio de força, ele não é um espírito sobrenatural que ele vem só e fica ali, ele é uma pessoa que ele quer se relacionar com você. Desenvolve a tua intimidade com o Espírito Santo, e quando eu voltar aqui, aí eu vou ficar sabendo, amém? Eu agradeço a oportunidade, e quero falar para vocês que Jesus se importa com vocês, Jesus ama vocês, Deus tem uma grande obra para o ministério, para o chamado, para a vida de vocês. Muitos ainda estão cocheando em 2 caminhos, em 2 pensamentos. E Deus manda eu falar isso para você. Para de cochear em 2 pensamentos. Decida a quem você quer servir. E coloca a mão no arado e sirva. Não olha. Todo lugar que você pisar vai ter defeito. Todo lugar que você pisar vai ter espinho. A nossa vida aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui, vai ser uma vida de sacrifício, de renúncia, de morte e de amor e de suportar uns aos outros e amar um aos outros. E eu quero te amar até Jesus voltar. E se precisar te suportar, vou te suportar. E você vai me suportar até Jesus voltar. Amém? Eu agradeço a oportunidade.